Pessoal, o presidente da França, que está em Israel, propôs uma coalizão internacional contra o grupo terrorista Hamas. Emmanuel Macron se reuniu com o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, e defendeu a libertação dos reféns. O Luca Bassani está de volta e vai contar essa história para a gente agora. Fala, Luca. Pois é, Evandro, hoje pela manhã o presidente francês Emmanuel Macron não só se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, mas também com o premier Benjamin Netanyahu. E ele defendeu a realização de uma coalizão internacional contra o terrorismo islâmico, assim como foi feito naquela época de 2014, liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Lembrando que até hoje, entre Iraque e Síria, essa coalizão de soldados, tanto americanos quanto de outros países, está presente para tentar acabar com as pequenas células terroristas que sobrou deste grupo que causou terror dentro do Oriente Médio. Emmanuel Macron disse que essa coalizão deveria então funcionar, mas não colocou ao certo quais seriam os critérios para que ela funcionasse, nem ao mesmo qual seria o país onde ela se estabeleceria, se seria mesmo em Israel. Macron também disse que defende a abertura de corredores humanitários e possivelmente um cessar-fogo, algo que foi discutido também ontem em Luxemburgo pelos ministros das Relações Exteriores europeus, que não chegaram a um consenso, mas a maioria deles acredita que essa seja a única solução para evitar uma catástrofe ainda maior dentro da faixa de Gaza. Macron disse que se solidariza muito com os israelenses que sofreram atentados terroristas durante o dia 7 de outubro, já que a França, em outros episódios, foi também uma vítima constante do terrorismo islâmico, inclusive há uma semana, quando um professor foi esfaqueado por um radical islâmico, que muitos acreditam foi motivado também por essa guerra entre Israel e Hamas. Agora, durante os próximos dias, nós veremos provavelmente uma nova tentativa de negociação dessas autoridades europeias e ocidentais com o emir do Catar, que parece ser o único influente o suficiente dentro do Hamas para a libertação de novos reféns. Lembrando que são mais de 220 pessoas ainda sob a custódia do grupo terrorista. Agora, Luca, na frente diplomática ali, o presidente turco, o Erdogan, ele criticou também a forma como o Conselho de Segurança da ONU vem lidando com as questões humanitárias que envolvem a Palestina. O presidente Erdogan, ele sempre foi alguém que tentou mediar esse conflito, já que recebeu já o Hamas em algumas ocasiões na Turquia e também tem boas relações com Israel, mas ele disse que o Conselho de Segurança da ONU deixa claro que é um órgão enviesado naquilo que ele chama de apoio ao massacre que acontece em Gaza, ou pelo menos a não realização de nenhuma medida concreta para evitar com que essa catástrofe humanitária continue crescendo durante as próximas semanas. Erdogan já disse para os líderes europeus que estaria disposto a negociar com a sua influência perante os outros países do mundo islâmico para que haja a liberação de reféns, assim como a possível criação de novos corredores humanitários, inclusive com doações feitas pela Turquia, algo que até agora não conseguiu se concretizar. A gente vê que até mesmo as ajudas humanitárias, os milhares de toneladas que foram acumuladas na Península do Sinai, não têm conseguido fazer seu caminho em um fluxo constante do Egito para a faixa de Gaza, já que até agora, desde o sábado, apenas 50 caminhões conseguiram entrar na faixa de Gaza. Vale lembrar que é uma região densamente povoada, mais de 2 milhões de pessoas, e antes da guerra, alguns calculam que entre 200 e 400 caminhões entravam na faixa de Gaza para abastecer a população. Isso da fronteira de Israel para Gaza, assim como do Egito para Gaza. Agora temos a limitação apenas à fronteira do Egito, é possível, mas mesmo assim 50 caminhões em 3 dias é muito abaixo do que foi calculado pelas Nações Unidas, que colocava o mínimo de 100 caminhões diários para suprir a população que sofre com a falta de água, com a falta de alimentos, como a gente disse também, a falta de combustível. Isso não foi acordado, não foi concordado para que possa, então, ser entregue, ao mesmo tempo que doenças começam a se espalhar pela falta de água corrente, água potável, o que pode aumentar ainda mais a mortalidade infantil, que já é muito grande neste momento.